boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. É muito interessante como no decorrer do tempo a gente vai criando uma proximidade entre a gente, né? É uma proximidade diferente do que a gente convencionou chamar de amizade, também é diferente do parentesco, mas é uma proximidade típica que nos une e que é parecida com aquela que a gente tem com as pessoas que a gente fez escola, que a gente fez faculdade, porque o que nos junta é o prazer de crescer junto. Isso cria um companheirismo entre a gente, de cada um a seu jeito, cada um a seu ritmo, não há como comparar. É diferente da escola, que a gente tira nota e fica comparando, né? Aqui não tem como comparar, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas questões, mas estar em movimento, isso nos aproxima muito e é muito gostoso, estarmos juntos, caminhando, né? Aliás, no Espiritismo nós temos claro que os bons espíritas não se caracterizam por ser espíritos puros ou pessoas que já cumpriram a sua tarefa, que alcançaram outro estágio. Nós nos caracterizamos, ou nós pretendemos, nós temos a grande ambição de estar entre aqueles que se esforçam por estar hoje um pouquinho melhor do que ontem, e se esforçam por estar para fazer tudo que possamos estar amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Então, o que nos define é apenas o movimento, não o estado em que se está. Se vocês concordarem comigo, um aluno que chega numa escola e que na primeira prova tira 2 e na segunda tira 4, ele deveria ser melhor considerado do que aquele que na primeira tira 6 e na segunda tira 5. Porque esse movimento, a dinâmica que você dá ao teu processo espiritual, ele às vezes é mais importante do que o estágio em que você está. Ainda mais que nós no Espiritismo temos certeza de que ninguém aqui está no estágio 10, né? Aqui a diferença máxima que pode ter entre 4 e 5, 4 e 3, 3 e 2, qualquer coisa assim, né? Muito bem, hoje nós viemos abrindo uma parte que, ao acaso, digamos assim, do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Aliás, um livro que a gente aconselha, porque ele vê 200 passagens dos Evangelhos em cada volume, que na verdade é uma série, a coleção Fonte Viva dos mesmos autores, que chega quase a 1000 passagens do Evangelho. Estudar a respeito disso é fundamental, especialmente para aqueles que não conseguiram aprender no decorrer de tantas vidas desde que Jesus veio. A mesma lição vem sendo ensinada aqui na Terra, assim na Terra como no céu, e se nós estamos aqui é porque a gente não aprendeu. Hoje, o tema que veio para a gente é um tema estranho, que alguns de vocês não vão se identificar. São as questões das relações em família. Eu sei que espírita não tem problema de família, mas a gente vai pensar para os outros, né? A gente vai pensar para as questões para as outras pessoas, porque para nós não tem utilidade maior. Família é um tema daqueles por excelência, que merece muito da nossa reflexão, muito da nossa preocupação, e todos os problemas que te afetam de alguma forma a família, ou tem como origem diretamente as relações familiares. Quase a totalidade de nós nos vemos como incompreendidos dentro da família. Não é verdade? A gente não gostaria de receber um melhor acolhimento das nossas posições, das nossas ideias no seio da família? Isso é praticamente universal. Você pensa que é só você? Eu que estou olhando daqui, estou vendo todas as cabeças fazendo assim. Estamos todos no mesmo barco, gente.
e entender a família de um ponto de vista diferente, do ponto de vista da espiritualidade, é o que a gente vem trazer aqui. Porque eu sou assistente social, mas não vim trazer o conteúdo técnico específico da ciência que eu me formo, nem da psicologia, que é uma ciência subsidiária do serviço social, mas pensar sobre o ponto de vista espiritual. A reencarnação, ela não teria sentido se ela não fosse apoiada pela família. Porque são duas instituições que Deus se utiliza para fazer com que a gente se renove, se revigore. Sabe por quê? Porque nós, ao decorrer da nossa existência espiritual, a gente vai se enrijecendo. Vocês já ouviram falar daquela passagem do Velho Testamento, da esposa de Ló, que é orientada a não olhar para trás, para não virar uma estátua de sal? Estátua de sal remete a gente exatamente a essa figura da rigidez. Nós, no decorrer do tempo, vamos nos enrijecendo. Basta você lembrar como foram os primeiros contatos entre você e o seu parceiro e a sua parceira. A gente tem tantas perguntas, a gente tem tanta alegria, tanta vontade de estar um com o outro. Isso permanece para sempre? Nem 10 anos passam e os contatos que eram cheios de perguntas, era praticamente um questionário. O início de uma relação tem um questionário, tem dúvidas, curiosidades, perguntas, tudo passa a ser importante, tudo um quer saber do outro. 10 anos depois, não precisa falar nada, já sei o que você vai falar. Alguma coisa muito séria acontece em 10 anos. Conhece-te a ti mesmo é a grande missão que Pitágoras, que os egípcios, que a comunidade grega estava lá no oráculo de Delfos e que foi ratificado por Jesus Cristo. Conhecer a si mesmo é uma grande fronteira, é um grande desafio para o ser humano. Quem pode dizer que conhece profundamente a si mesmo? Quem? Quase ninguém, se for consciente. Eu sei que tem muita gente inconsciente que fala assim: não, eu me conheço. Não conhece nada. Muito mais sábio é aquele que fala assim: Maurício, eu me desconheci. Um cara me parou no trânsito, me fechou no trânsito, quando eu vi eu estava em cima dele, já enchendo a cara dele de bolacha. A gente se desconhece tanto, mas tanto, que nós acabamos agindo intempestivamente e as penitenciárias estão cheias de quem se desconhece. Cheias. Eu me desconheci. É isso mesmo. A gente se desconhece e é tão perigoso viver se desconhecendo quanto você pegar um carro que está puxando para um lado. Então você pega um carro emprestado de um amigo seu e ele está puxando muito para a direita. Aí você está com muita pressa, sai em alta velocidade. O que vai acontecer? O primeiro poste vai ser seu. Por quê? Porque quem não conhece o carro, não sabe dos seus vícios, não sabe dos seus problemas, não sabe de como ele está mal direcionado, de como ele está enviesado. E nós somos a mesma coisa. Nós temos vieses também, nós temos descompensações que fazem a gente, em algumas situações ou com relação a algumas pessoas, a gente se transforma. Tem gente, por exemplo, que em família é muito cooperativa, ajuda para muita coisa, mas no momento que alguém fica doente, essa pessoa só atrapalha. A pessoa você tem que tomar mais cuidado com ela do que com o doente. A pessoa fica fora de si. Eu, por exemplo, uma vez, quando nasceu a minha filha, eu quis, todo heróico, assistir o parto. Aí eu estava assistindo o parto, estava na boa, cara de paisagem, né, tentando apoiar a minha esposa, estava tudo bem. Quando teve o parto, aí tira-se o bebê com a placenta, etc.,
sai tem um odor especial, e aquilo mexeu comigo, e eu comecei a falar assim, não, olha, eu já fiz a minha parte, já está tudo bem, porque se eu permanecesse ali, eu ia dar mais trabalho, eu ia ter mais um filho ali, né? Sabe essas coisas da coragem tipicamente masculina, que as mulheres gostam muito de tirar sarro, né? A mulher passa por diversas coisas com relação à gravidez muito piores do que essa que eu falei, e elas atravessam corajosamente. E essa mesma coragem nem sempre é encontrada no universo masculino, né? Então eu confesso isso sem nenhum orgulho. Então nós temos uma possibilidade muito interessante de entender a instituição família a partir do ponto de vista espiritual. Se nós vamos pela dificuldade de perdoar, pela dificuldade de se arrepender e reparar os erros que nos caracterizam, eu diria que aquele que levantasse a mão e falasse assim, eu perdoo fácil, eu perguntaria, mas perdoa profundamente? Porque uma coisa é perdoar de lado. Não, eu perdoo, mas não quero mais ver. Eu perdoo, mas não quero mais saber dessa pessoa. É só a pessoa gosta de falar do perdão, mas não tem capacidade de realmente perdoar. E se arrepender? A mesma coisa. Me arrependi. Lembra de escola, como é que era? Fez alguma coisa errada? Pede desculpa. Você pediu desculpa formalmente. Você fala que se arrepende, fala que nunca mais vai fazer formalmente. Só para agradar o pai, agradar a mãe, agradar a professora ou agradar outra pessoa. Mas de verdade, nós somos muito parecidos com o alcoólatra e com os outros viciados. A gente fala assim, nunca mais vou fazer isso. Se algum de vocês tem essa prática de quando nunca fala que nunca mais vai fazer, nunca mais faz mesmo, e se revê bastante, e se transforma bastante, parabéns, porque você já deve ser diferenciado dentro dessa terra. A média de nós somos muito difíceis de nos transformar, profundamente muito difíceis. A gente fala, mas a gente ainda não é capaz de limpar o coração. E aí Deus, os nossos anjos da guarda, Jesus, olhando para a gente, ficam muito compadecidos da nossa teimosia, porque nós somos feitos pessoas que vivem num ambiente iluminado, fácil de conviver, mas que gostam de transitar entre os móveis de olhos fechados. O que acontece? Canelada, você se machuca, você dá topada, bate com a cabeça no pilar, nos móveis, você tropeça com outras pessoas, fere outras pessoas tropeçam em você, porque elas também estão andando de olhos fechados. Essa é a pior cegueira espiritual que tem, a cegueira dos olhos fechados. A luz está aí, a luz nunca deixou de nos banhar. Mas está difícil, está escuro. Por que você não experimenta abrir os olhos? É isso que os anjos da guarda perguntam para a gente sempre e estão perguntando hoje também. Abrir os olhos, tornar a vida mais leve, é essencialmente, segundo a lição de Jesus, o perdoar para enfrentar o erro que os outros cometem com a gente, e o arrepender-se, que é transformar o erro que você comete com os outros, já que o erro é inevitável. Ninguém aprende sem errar. Essa compreensão profundamente percebida é que vai fazer que o perdão seja verdadeiro, com que o arrependimento seja profundo. Quem, em sã consciência, tem uma criança de 11, 10 meses que está lá começando a andar, e que você solta as mãozinhas dela, mas fica atrás, não é assim que a gente faz? Por que você fica atrás? Você não quer que ela se machuque, você quer amparar, você quer garantir que as coisas aconteçam, porque o que é esperado de uma criança que está querendo andar? Que ela caia. Quem de nós, se a criança cai, dá um pito, humilha, fala que ela nunca vai andar? Quem?
Ninguém. Por que a gente, depois que as pessoas crescem, a gente não compreende mais que estamos todos aprendendo a andar, somos todos crianças espirituais, que somos todos ignorantes, todos nós erramos por ignorância. Ah, Maurício, mas tem uns pilantras aí que erram sabendo bem. Vocês têm Jornal Nacional? Será que tem um criminoso que sabe plenamente o que está fazendo? Será? Plenamente? Vale uma reflexão. Porque eu pego pelo extremo. Qual foi o pior crime da humanidade? O maior erro que o ser humano já cometeu, ou que uma geração já cometeu? A crucificação de Jesus. Perante a crucificação de Jesus, o holocausto nazista não é nada. A escravidão negra não é nada. Por quê? Porque o crime, a profundidade de um crime, a gravidade de um crime, se dá pelo que você faz e contra quem você faz. Contra quem você faz. O Espiritismo nos fala que simplesmente não existem vítimas no mundo. Isso é difícil de a gente perceber. O quê? Isabela Nardoni, 6 anos de idade, jogada por uma janela, por um parente, ainda não se pode afirmar quem foi. Isso é justo, Maurício? Isso é justo. Isso é plenamente justificável dentro da história de vida daquela criança. Lá uma criança é abusada sexualmente com 3 anos de idade. Isso é justo? Isso é justo. Mas não com essa justiça de uma vida só. Não com essa justiça imediatista que a gente tem. Porque são duas as coisas que revoltam o ser humano que pensa sobre a vida. Uma delas é a pessoa que erra muito, que comete muito erro e que nunca é pega. Tem gente que faz muito erro e que a justiça humana nunca pega? Muita gente. E a outra coisa que nos revolta são as crianças que em tenra idade passam por situações terríveis como essas que eu falei e outras piores. Não é isso que nos revolta? Pois eu digo para vocês que as vidas sucessivas nos iluminam. E elas dizem que esse mesmo fenômeno, os dois fenômenos, se resolvem com uma única colocação. Deus espera que nós nos responsabilizemos, que nós nos acertemos, que Ele não precise chamar atenção. Porque a criança precisa de uma corrigenda imediata. Quem tem filhos sabe disso. Se você deixar uma criança de 4, 5 anos e semana que vem for falar com ela de uma coisa que ela fez semana passada, não serve, tem que ser imediata. Mas os adolescentes, quem tentar criar um adolescente corrigindo tudo, pegando no pé o tempo todo no pé dele, vai dar certo? Você precisa deixar da linha para a pipa. Deixar que o adolescente se perceba, se analise e se corrija. E depois o adulto também, você gostaria de trabalhar com um chefe que ficasse o tempo todo em cima de você? Deus nos dá esse espaço. Ele aposta na nossa capacidade de nos reformularmos, de nos transformarmos e de nos remodelarmos. Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E quando ele espera, e pode esperar uma vida inteira e a pessoa não se emendar. Se um abusador sexual passou uma vida inteira cometendo desatinos e a justiça humana não o atinge, nada acontece com ele, ele vir numa outra vida e ser abusado como quando criança, é injustiça? É injustiça? Mas eu tenho certeza que quando eu falei que uma criança ser abusada na primeira idade é justo, muita gente falou, isso é impossível, Maurício. Não é impossível.
Depende da perspectiva com que você analisa a vida. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da eternidade, as coisas ganham um novo colorido. E só é possível você se reconciliar com a justiça de Deus à luz das vidas sucessivas. Tudo então se ilumina, tudo adquire uma nova capacidade. Por que uma criança nasce com paralisia cerebral? Incapaz de, às vezes, pronunciar o próprio nome até o fim da vida. Por quê? Porque tem gente que faz crimes com a própria inteligência. Tem gente que usa a sua inteligência para destruir e para oprimir as outras pessoas. Vocês já ouviram falar? É pouca gente? Chama até atenção o fato de ter tão pouca criança com paralisia cerebral. Aí depois aquilo que você usou mal, na outra encarnação, às vezes lhe é tirado como punição, não, para você aprender a dar valor. Diz Jesus: se a tua mão for motivo de escândalo, é preferível que você volte à terra sem ela, do que ela lhe causar o escândalo uma nova vez, novamente. Dá para entender isso? É mais ou menos como o seu filho se cortar com faca. Ele pede uma faca logo depois, você dá? É preferível que ele fique um tempo comendo com colher, até que ele aprenda. Não vamos deixar ele se machucar novamente. Deus, que nos ama superlativamente, muito menos. Uma mulher que abortou seguidas vezes numa vida, sem uma justificativa maior, ela pode sim, numa vida seguinte, vir com a infertilidade. Por quê? Punição? Não! Ela precisa aprender a valorizar a maternidade. E como é que ela vai aprender a valorizar a maternidade? Pode ser na própria vida, não precisa voltar infértil. Ela pode, naquela mesma vida, perceber o que fez, se compreender, se entender e reparar. Como é que uma pessoa pode reparar um aborto? A criança pode inclusive nascer novamente, mas você pode ajudar outras crianças. Você pode ajudar jovens que numa gravidez precoce, que estão em situações críticas. Você pode ajudar muita gente. Por isso é que o amor cobre a multidão dos pecados. Por isso é que fora da caridade não há salvação. A caridade e o amor, e a solidariedade, e a fraternidade são mecanismos lindos de você reparar e se reconciliar com seus erros. Geralmente as pessoas acham que fazer caridade é dar cesta básica, e dando bastante cesta básica, você está ali bem com Deus. Não adianta nada. Então, se fosse assim, os ricos sempre estariam bem com Deus, e os pobres dificilmente, porque não consigo pagar nem uma cesta básica, está difícil. Deus então é um mercador que vai atender melhor os ricos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então nós precisamos, se nós não somos capazes de perdoar e de nos arrepender, a vida nos dá uma nova oportunidade. Ela, com o esquecimento da reencarnação, ela permite que a gente, na fase infantil, abra o coração e abra a mente para o aprendizado. Quantas coisas uma criança aprende? Para quantos sentimentos ela se mostra disponível? Não é lindo isso? A criança se abre, e essa abertura da criança é uma nova vida, onde ela pega inimigos na figura de uma mãe, na figura de um pai, na figura de uma avó, e vai reciclando o lixo que nós acumulamos. Coisa que ela não faria conscientemente. A vida, com o esquecimento da reencarnação, ela permite que a pessoa faça, até por instinto, porque as cadelas não cuidam de suas crias, as crias da cadela não gostam das suas mães. Lógico, instintivamente nós somos chamados na reencarnação a nos aproximar, às vezes, de pessoas que não batem, o santo delas não bate muito com a gente. Mas mãe pode não gostar de filho? Ah, não pode. Pode. Filho pode não gostar de mãe? Lógico.
E às vezes o grande mecanismo que a vida oferece para a gente é o mecanismo da família. A família é uma maravilhosa usina de reciclagem de lixo. Sem ela, a gente, o Deus e o nosso desenvolvimento dependeria apenas da nossa boa vontade, da nossa capacidade de se rever, da nossa capacidade de perdoar. E aí, ia ficar muito mais demorado. Deus não se compadece muito da gente e quer que a gente sofra menos. E para sofrer menos, nós precisamos aprender. E a infância e a família é uma grande usina de reciclagem de lixo. A incompreensão, aquilo que você pensa assim, ninguém me ama, ninguém me compreende na família, que você fica com pena de si mesmo, que você fica com revolta por tudo que você faz em família e não recebe a contrapartida. Tudo isso é olhar a família da perspectiva do ruim, do dano, da autocompaixão, da pena de si mesmo, da revolta. É uma opção. Sofrer é uma opção. A dificuldade, a adversidade, ela é comum. Todos nós temos dificuldades. Sofrer com as dificuldades é uma opção nossa. Você pode, através de duas pessoas, uma atravessa a mesma situação que a outra e uma olha com a revolta, com a pena de si mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende. Eu sou uma pessoa, eu sou um anjo no meio de demônios. Tá bom. Você ouve isso e fala, no mínimo você tem que fazer cara de paisagem, né? Sei. Ou então você opta por uma visão de eternidade, de longo prazo. E no longo prazo você vai suspeitar, porque entender ainda não nos é dado, mas suspeitar do projeto de Deus e do papel que a família tem no projeto de Deus para você. Aquelas antipatias gratuitas, aqueles pontos de atrito que você vem tentando trabalhar e não consegue. Eles deixam de ser guerra, deixam de ser uma competição. Tem competição em família? Marido compete com mulher? Irmãos competem entre si? Sogra e nora? Mãe e filha? Pai e filho? Tem competição de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque nós olhamos as diferenças com o óculos do ego. Olhar as diferenças com o óculos do ego te leva a competir e a guerrear com todo mundo. Mas Jesus nos oferece um outro par de óculos. As opções da vida são sempre com esses dois polos, gente. Sempre que você quiser analisar cada fato da vida, coloque para você os dois óculos. Analise o efeito que dá cada um desses dois óculos. O óculos do ego, ele é muito utilizado. Ele faz de nós guerrearmos por qualquer coisa. Tem luta de classes, tem guerra dos sexos, tem guerra por qualquer coisa. Do teu vizinho compra um carro novo, e você, ao invés de ficar feliz, você fica com inveja. A tua vida vai murchando. A gente tem inveja de família, tem inveja de todo mundo, tem inveja de colega. Um colega teu conseguiu a promoção que você queria tanto. Você, em vez de falar, beleza, vai com Deus, faça um bom trabalho que vai ser bom para todo mundo, dificilmente a gente pensa assim. Dificilmente quando o teu time perde, você fala assim, bom, alguém tinha que ficar triste. Eu até acho que depois do grande professor de humildade que Deus presenteou o Brasil, que foi Francisco Cândido Xavier, esse homem que foi eleito o homem brasileiro mais importante da história, mais importante que Santos Dumont, mais importante que Ayrton Senna, mais importante que Pelé, foi eleito pelo voto popular. Depois veio um outro profeta a nos ensinar humildade. Sabe como é que chama esse outro profeta? O 7-1.
Nós que éramos os gênios, que dominávamos o mundo, que éramos os mais espertos, que ninguém ganhava da gente, veio a vida e falou assim: 7-1. Ah, mas nós nos sentimos humilhados por causa do placar dilatado. Não, se você pensa isso, você não entende nada de futebol. A outra grande humilhação que o Brasil teve, quando foi? Por 1-0. 1-0 humilhou muito o Brasil. Não precisa ser 7-1. 1-0 foi o placar de Brasil e Uruguai, que eles chamam do Maracanaço. Isso foi suficiente para humilhar, porque o Brasil não aceita outra coisa no futebol. Se for campeão, mas for campeão nos pênaltis, não dá, não valeu, não é bom. Se for campeão por 2-1, placarzinho, bicho, hein? A gente lembra do 4-1 de 70 e fala: aquilo sim é que era a seleção. Tá certo, era bom mesmo. Humildade. Nós precisamos muito de humildade. E nas relações familiares, mais ainda. Porque nós, será que é verdade que nós somos os únicos que precisamos de compreensão? Será que é verdade que nós somos os únicos que precisamos nos reconciliar através da instituição da família? Não. Nós todos precisamos de humildade e precisamos de reconciliação. E cada vez que você enxergar a diferença, pense na diferença como uma oportunidade e não como um problema. O ideograma japonês, ideograma é uma grafia para as ideias no Japão, por exemplo. E eles geralmente juntam, eles têm as ideias básicas e depois eles juntam duas outras para fazer ideias novas. Crise, o ideograma de crise no Japão, ele junta duas ideias. Dificuldade, crise tem dificuldade? Com a ideia da oportunidade. Crise tem oportunidade? Todo empresário inteligente sabe que é na crise que ele tem chance de crescer. São dois óculos, dificuldade e oportunidade. Com qual deles você tem olhado a tua família? São dois óculos, principalmente o óculos do ego e o óculos do amor, o óculos de acirrar as brigas e o óculos de reconciliar. Com qual óculos você tem olhado as tuas relações? Se você aceitar não um convite nosso, nem de Kardec, nem do Espiritismo, se você aceitar o convite de Jesus, as suas relações familiares podem se transformar. Ah, porque as pessoas vão se transformar de uma hora para outra? Não. A vida pode se modificar porque você vai passar pelas mesmas crises, mas vai passar a ver oportunidades onde você só conseguiria ver dificuldades. Isso é a chave para transformar a nossa vida, para fazer a gente se reconciliar com Deus e aproveitar todas as lições do momento que cada crise nos reserva. Obrigado, gente.